do quarto ano, bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem. Hoje é terça-feira, dia 22 de setembro de 2020 e nós vamos ter mais uma aulinha de língua portuguesa. Atenção, turminha! Hoje nós vamos praticar a escrita de palavras que são grafadas com a letra L, mas que o som é de U. Vamos observar os exemplos que a tia colocou aqui no vídeo para vocês. Papel, soldado, anel e sol. Observem que esses exemplos de palavras são escritas com a letra L, mas que o som é totalmente diferente, pois o som é da letrinha U. Então, às vezes, a gente tem dúvidas na hora da escrita dessas palavras. É importante que a gente pratique, que todos nós estejamos atentos para poder fazer a escrita dessas palavras corretamente. Então, hoje nós vamos conhecer mais palavrinhas escritas com L, mas que têm o som de U. Ok, turminha? Vamos lá fazer as nossas atividades? Então, abram o livro de língua portuguesa de vocês na página 78. Lá, nós vamos praticar algumas palavrinhas escritas com L e outras escritas com U, ok? Então, o número 1 da página 78 diz o seguinte: em cada um dos grupos de palavras, há uma que está incorreta. Identifique-a e a reescreva corretamente. Então, observem aí na letra A, turminha, que nós temos as palavrinhas pulseira, pulso, maldade, ouro e azul. Quero que vocês observem, turminha, que há no meio dessas palavrinhas uma que está incorreta, que é a palavra maldade. Maldade é escrito com a letra L, certo, turminha? Não é com U. Embora tenha som de U, mas nós devemos escrever com L. Então, vocês vão identificar essa palavra na letra A e vão escrever ela corretamente no tracinho abaixo, ok? Na letra B, vocês vão encontrar as palavrinhas colchão, flauta, jogou, funil e calção. A palavra que está incorreta nessa questão, nesse quesito, é a palavrinha colchão, tá, turminha? Colchão, ele é escrito com a letra L, embora tenha som de U. Mas atenção, devemos escrever no tracinho corretamente a palavrinha colchão com a letra L. Ok? Então, quero que vocês identifiquem as outras palavrinhas das letras C, D e E e copiem elas corretamente no tracinho. Certo, turminha? O número 2 pede para que vocês coloquem as palavras do quadro em ordem alfabética. A ordem alfabética é aquela ordem lá do alfabeto. Então, o nosso alfabeto ele tem 26 letras, começando pela letra A até a Z. Então, nós vamos observar as palavras que iniciam com a letra A, ok? Se por acaso for igual, for a mesma letra inicial, então vocês vão observar a segunda letra da palavra. E aí, aqui vem primeiro, de acordo com a ordem do alfabeto, é a que vocês vão organizar de acordo com a sequência, certo? Então, nós vamos fazer juntos essa questão. Vamos observar lá no quadrinho as palavras que temos e vamos colocá-las na ordem, ok? Então, escrevam lá: açougue, alma, alto, astronauta, audição, aula, autorrama, balde, cauda, colchão, lavoura, maldade, ouro, palma, saúde, soldado, talco e voltei. Então, essas palavrinhas já estão na ordem alfabética. Vocês vão escrever elas aí no número 2 de vocês e vão separá-las por meio da vírgula, certo, turminha? Então, observem a sequência e organizem de acordo com a ordem alfabética, ok? Então, vamos lá. Agora, para a página 79, a questão de número 3 pede para que vocês completem as palavras abaixo utilizando L ou U. Nós vamos fazer juntos a primeira coluna e a segunda coluna vocês vão completar e vão esperar pela correção online para ver quem foi que acertou tudinho, certo, turminha? Então, vamos lá. Na letra A, nós temos anzol, com L, mingau, com U, rouxinol. Atenção, rouxinol temos primeiro o U e ao final nós temos o L, certo? Então, atenção. Na letra D, nós temos a palavra pincel, com L,
nasceu com U e na letra F, grau com U, ok? Então, a segunda coluna, tia quer que vocês completem bem certinho e aguardem pela nossa correção. Questão de número 4. Desembaralhe as letras e escreva as palavras que você formou. Então, nós temos aí várias letrinhas que estão embaralhadas. Nós vamos tentar desembaralhar, colocar na ordem e formar uma palavrinha, certo? Então, na letra A, nós temos a palavra auxiliar. Na letra B, naufrágio. Na letra C, aurora. E as demais, a tia quer que vocês tentem descobrir. Quero ver quem é aluno nota 10 e vai conseguir acertar todas essas palavrinhas aí do número 4. Ok, turminha? Vamos lá? Então, agora, na página 79, a questão de número 5 nos pede para pesquisar no dicionário e escrever a diferença entre as palavras a seguir. Então, todos vocês estão com o dicionário de língua portuguesa em casa, vão abrir e vão procurar o significado das palavrinhas cauda com U e cauda com L, tá? Apesar de serem parecidas, de serem parônimas, elas possuem o significado totalmente diferente. Então, quero que vocês pesquisem no dicionário o significado. Ok, turminha? É com vocês. Agora, lá na página 79, na segunda coluna, vocês vão encontrar a leitura do texto Sapo Contente. Quero que vocês utilizem o vocabulário do texto para verificar o significado das palavras que estão no texto. Muitas delas são desconhecidas, são palavras diferentes que vocês precisam encontrar o significado para responder certinho, ok? Então, vamos lá. Façam a leitura do texto Sapo Contente, utilizem o vocabulário e depois respondam as questões da página 80. Então, o número 1 diz o seguinte: reescreva a frase do quadro, substituindo as palavras destacadas por seus sinônimos. O que são sinônimos, turma? Quem aí de casa lembra? Sinônimos são palavras que têm sentidos semelhantes, parecidos. Ou seja, o significado das palavras são bem parecidos, são semelhantes, iguais. Ok, turminha? Então, a gente pode trocar as palavras que estão destacadas por outras que tenham o mesmo sentido, o mesmo significado, ok? Então, vamos procurar o sentido dessas palavras no dicionário e vamos reescrever a frase que ele nos dá aí no quadrinho, ok? Então, vamos lá fazer essa questão juntos? Com a letra bem bonita, vamos reescrever a frase. A onça, que é forte, chamativa, grandiosa, famosa, vive mal-humorada, inquieta, resmungando por tudo e não sabe cantar. Vejam que a tia apenas alterou as palavras que estavam destacadas no quadrinho, que foi substituída pelo seu sinônimo, como chamativa, grandiosa, famosa e a última palavra que a gente substituiu foi resmungando. Então, observem as palavras destacadas e observem os sinônimos que a tia conseguiu trocar com vocês, certo? Vejam que elas possuem o mesmo sentido. Elas são semelhantes, são sinônimos. Ok, turma? Número 2. Escreva frases com os antônimos das palavras que seguem. Então, ele nos deu aí duas palavrinhas. Na letra A, melancólica, e na letra B, conformismo. Vocês vão fazer frases utilizando os antônimos dessas palavrinhas. Então, qual é o antônimo de melancólica? É contente, tá? Uma pessoa que está melancólica, ela está triste, ela está deprê, ela está para baixo. Então, qual é o contrário? Qual é o antônimo de tudo isso? É estar contente, feliz. Então, vocês vão criar a frase com o antônimo, ou seja, vão utilizar a palavra contente, feliz, para criar a frase, tá certo, turminha? Na letra B, nós temos a palavra conformismo. O antônimo de conformismo é otimismo, é estar para cima, estar alegre, tá? Então, vocês vão criar aí uma frase com otimismo ou otimista, tá certo, turminha? Podem ficar à vontade e utilizem a criatividade de vocês para fazer uma frase bem bacana, utilizando o antônimo,
contente e otimismo, certo? Vamos para a questão de número 3. Associe as palavras e as imagens corretamente e escreva a definição de cada uma. Então, nós temos aí duas palavras que vocês vão encontrar no vocabulário do texto, que são batráquio e charco. Batráquio, gente, lá no vocabulário do texto vem dizendo para vocês, é relativo aos sapos, às rãs, ok, turminha? E charco se refere a pântano. Então, eu quero que vocês associem as imagens, coloquem dentro dos quadrinhos o número correspondente a este significado, certo? E abaixo nós temos duas linhas para que vocês coloquem o significado, a definição de batráquio e de charco, ok? Então, completem lá. Batráquio relativo aos sapos e charco a pântano, ok? Questão 4. Risque em cada grupo de palavras aquela que não possui sentido relacionado ao da palavra em destaque no texto. Então, vamos lá fazer essa questão junto, riscar essas palavrinhas de acordo com o que ele nos pede. Então, atenção, no primeiro quadrinho nós temos aí batráquio. Batráquio, ele se refere a sapo e rãs e não tem nada a ver com tubarão. Então, a palavra intrusa aí que vocês devem riscar é tubarão, certo, turminha? Lá em charco, a gente já aprendeu que charco se refere a pântano, a lama, a brejo, tá bom? Então, vocês vão riscar aí a palavra intruso, que é limpo. Charco não tem nada a ver com limpo. Charco é sujo, é pântano, ok, turminha? Então, risquem a palavrinha limpo. Conformismo. Vocês vão grifar aí, vocês vão riscar a palavra intruso, que é rebeldia. Rebeldia não tem nada a ver com conformismo, não tem sentido, não tem nada, nenhuma significação semelhante, ok? Abaixo vocês vão encontrar a palavra afamada. Afamada, vocês podem riscar aí desconhecida, pois desconhecida não se refere a afamada. Então, a palavra intrusa é desconhecida. Em rosnar, a palavra intrusa de rosnar é silêncio, tá, gente? Porque é justamente o contrário. Rosnar é emitir som, é falar, é gritar, ok? Então, silêncio é o contrário. Então, vocês risquem aí, pois não tem nenhum sentido nem semelhança. E em melancólica, vocês vão riscar a palavra alegre. Alegre é a palavrinha intrusa, pois não tem nada a ver com melancólica, é justamente o contrário de melancólica, ok? Então, não possui sentido nem semelhança. Então, risquem aí as palavrinhas destacadas. Vamos para a próxima? Na página 81, no estudo do texto, na segunda coluna, o número 1 diz o seguinte: o texto lista diversas diferenças entre o sapo e a onça. O que o sapo faz que ela não sabe fazer? Então, procurem lá no texto, leiam que vocês vão identificar. É muito simples. O número 2. Quais são as características do sapo e as da onça? Então, vamos lá colocar as características. O que é que o sapo tem? Como ele é? Então, vamos dizer, o sapo ele é humilde, frio, pobre, feio, mas sabe cantar. Quem leu o texto verificou que tudo isso está descrito lá, certo, turminha? E a onça, como é esta onça? Então, a onça, ela é forte, vistosa, imponente, afamada, também é mal-humorada, inquieta e não sabe cantar. Então, lá no texto está dizendo essas características do sapo e da onça. É só retirar do texto e copiar no número 2, tá certo? Questão 3. Apesar de ter características que podem ser consideradas superiores às do sapo, a onça não parece mais feliz. Por quê? Então, vamos dizer, gente, que ela não parece porque o sapo canta e está contente com a sua vida. Já a onça, ela vive sempre o quê? Mal-humorada. Quem lê o texto está lá dizendo que a onça ela é sempre mal-humorada. É uma criatura melancólica, triste, está sempre para baixo, enquanto que o sapo está sempre alegre. Então, essas são as características que mostram que o sapo ele é mais feliz do que a onça. Tá certo? Então, façam aí a relação e copiem direitinho o número 2 e 3.
Vamos para a página 81, a questão 4. Quem a onça foi procurar para entender como o sapo poderia ser tão feliz? Então, leiam o texto. Lá está dizendo que a onça foi procurar outro amiguinho. Quem foi, turminha? Escrevam lá no número 4. Questão 5. Que conselho ela recebeu? Qual foi o conselho que a onça recebeu? Copie abaixo. Então, esse amiguinho da onça falou para ela o seguinte: ora, camarada onça, o segredo é gostar do que a gente é, não do que poderia ter sido. Cada um deve satisfazer-se com a sua natureza e tratar assim de ser rico. Então, vocês vão identificar lá no texto esse conselho, tá, gente? Foi o conselho do personagem, do amiguinho lá, da onça que ela foi procurar. Então, copiem esse conselho na questão 5. A tia retirou lá do texto. Então, vocês vão fazer do mesmo jeito. Questão 6. A que riqueza se referia o conselheiro? Essa pessoa que deu o conselho para a onça se refere a uma riqueza. Qual é a riqueza, gente? Então, pensem um pouquinho e completem lá no número 6, ok? Questão 7. Você aprendeu algo com essa história? O quê? Então, pensem um pouquinho. Essa história traz uma lição de moral bem bacana para a nossa vida. Quero que vocês digam o que vocês aprenderam com ela. O número 8 pede para você representar o seu personagem favorito de acordo com o estado de espírito descrito no texto. Então, vocês vão encontrar um quadrinho para fazer um desenho. Vocês vão fazer o desenho da onça ou do sapo? Quero ver, hein? Caprichem no desenho. E por hoje é só, turminha. Espero que tenham gostado da nossa aulinha de hoje e que façam a atividade com capricho. Na próxima quinta, iremos fazer a correção. Um beijo e até o próximo vídeo.